O São Paulo Futebol Clube ele segue ainda nessa toada de montar um time para o resto do campeonato, do resto do ano. Então ele tem sim se reforçado bastante e agora tem novo jogador que é chamado já para fazer o seu acerto de contas com o São Paulo. Contrato estendido, contrato longo, a coisa vai ficando muito boa e muito favorável para o nosso lado. Eu quero falar sobre a situação do Ferreirinha e também do Luca. Tem um monte de assunto para tratarmos aqui hoje, de tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube, se o Lucas Moura vai jogar no sintético agora em Barueri pela semifinal do Campeonato Paulista, tem tudo que está rolando no Tricolor Paulista, tem jogador do São Paulo agora que já interessa para clube europeu gigantesco e tudo que está rolando no São Paulo com as últimas notícias do Tricolor Paulista. Vem comigo então que vai ser um vídeo muito top, espero que fiquemos aqui super bem informados com tudo que está rolando no São Paulo. Então chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Uma notícia maravilhosa que tá rolando agora é que o Rafinha está super valorizado dentro ali dos corredores do Morumbi, da Barra Funda, e é um cara que ele teria vindo para o São Paulo num primeiro momento para tapar buraco ali no São Paulo depois da saída do Muricy Ramalho. Mas o São Paulo, considerando que o Rafinha tá passando em todos os testes de aceitação, os testes de qualidade, o São Paulo quer colocar agora o Rafinha numa posição mais importante ainda, para ele trabalhar diretamente com o Rui Costa, ali também na montagem do time. Então ele ficaria fazendo parte integrante e direta do departamento de futebol do São Paulo. Hoje, se nós analisarmos a posição do Rafinha no São Paulo, ele é meio que um facilitador. Então a diretoria quer passar um recado para os jogadores, fala com o Rafinha. Ele passa o recado porque ele tem o bom trato com os jogadores por ele ter sido jogador. Ah, os jogadores estão incomodados, querem falar com a diretoria. Vem Rafinha no meio e faz esse meio campo. Um trabalho de intermediação e motivação. Agora não. Agora o São Paulo quer mudar esse quadro e colocar o Rafinha como realmente um manager do futebol, um expert em futebol, um cara que pode até mesmo indicar os jogadores. Ainda é um pouco embrionário, ainda são conversas iniciais, mas o São Paulo, olhando para o panorama antes de Rafinha e depois de Rafinha, fica muito evidente que o Rafinha, depois que chegou, o São Paulo melhorou tudo. E aí não dá para atribuir somente a melhora do Crespo, somente a melhora do Caleri, somente a melhora do Lucas. Não é possível que o Crespo aprendeu a ser técnico depois que o Rafinha chegou, nem que o Lucas aprendeu a driblar depois que o Rafinha chegou. Claro que tudo vem caminhando para melhorar depois da saída do Casares, isso é verdade, Júlio Casares caindo, o São Paulo, ele de qualquer maneira melhoraria, né? Agora, quando o Casares cai, por coincidência, o Raul Macias assume e já contrata o Rafinha, então tivemos a melhora do campo. A melhora do campo, ela é absurda, então o Rafinha com muita moral. Outra coisa que é curiosa, que tá para acontecer aí, pode acontecer ou não, mas é uma ventilada que já começa a aparecer, é que o Casares não estava dizendo a verdade, isso não está confirmado ainda, mas que o Casares não estaria dizendo a verdade sobre a situação financeira do São Paulo, que a situação financeira do São Paulo seria até um pouco mais complicada do que o São Paulo colocava. Para quem não se lembra, o São Paulo, na última vez que o Casares chegou a falar sobre situação financeira, que estava muito alinhado ao discurso daquele CEO da Galápagos, salvo engano, é que o São Paulo devia ali aproximadamente 900 e poucos milhões, não chegava nem a 950 milhões pelo que estávamos sabendo. Então pode ser que o São Paulo não deva apenas 900 milhões, deva 1 bilhão e coisa e tal. De qualquer maneira, 1 bilhão, 900 milhões, a catástrofe, ela é da mesma forma, da mesma proporção. Não poderia um time igual o São Paulo, que ganha mais do que gasta, ele arrecada 1 bi por ano, ele gasta 900, não podia estar devendo. Então sim, o São Paulo ele foi dilacerado internamente, o São Paulo ele tem que inclusive continuar com as investigações para dar a esses culpados do São Paulo que drenaram o São Paulo, esgotaram o São Paulo, esses caras eles têm que pagar pelo tudo que eles fizeram. Vamos analisar e esperar, mas assim, o São Paulo pode hoje não estar devendo só os absurdos 900 milhões e ter passado a dívida da casa de 1 bilhão, o que pra nós é uma notícia muito ruim, não é verdade? Então a situação financeira continua desse jeito aí. O que tá acontecendo aqui agora? O Ferreirinha, ele tinha despertado o interesse do Besiktas, da Turquia, lá no mês de setembro de 2025. Naquele momento, naquele período de setembro de 25, eu tô falando de poucos meses atrás, né? O São Paulo barrou a saída do Ferreirinha, porque o Ferreirinha, desde o Thiago
Carpini, até mesmo com o Zubeldia, com o Carpini, Ferreirinha era o melhor jogador do São Paulo, mesmo o Lucas Moura não estando machucado. Depois que o Ferreirinha se machuca, ele volta e é um dos melhores do Zubeldia. O Zubeldia tinha ali o Marcos Antônio como melhor, mas um time horroroso, sem centroavante. Não tinha ali, por exemplo, o Lucas Moura também. O Ferreirinha ele começa a melhorar demais, mesmo com o Zubeldia. Então o Ferreirinha ele começa a perder espaço com o técnico Crespo. O Crespo, quando ele assume o São Paulo, ele começa a dar a Luciano uma moral exagerada, dar a Caleri uma moral exagerada, até mesmo ao Lucas Moura uma moral exagerada. Claro que Lucas, Caleri e Luciano merecem moral, é óbvio. Agora, da maneira que o Crespo coloca, ele meio que tira a esperança de um ponta conseguir jogar no time dele. Se nós pararmos para analisar o trabalho do Crespo como um todo, desde a primeira passagem, vamos lembrar que o Crespo ele sempre utilizou 3 zagueiros no São Paulo. E tendo a figura do Luciano, mais um centroavante, tendo a obrigação de ter um meia, não tem espaço para ponta. Então, é claro dizer, o São Paulo não tem mais o Dagoberto. Hoje é o Luciano aquela figura. Não tem mais o Euler. Hoje é o Luciano aquela figura. Não tem o Miller. Hoje é o Luciano aquela figura. Sempre que o São Paulo teve um amoroso, um segundo atacante ali, ele tinha um outro centroavante. Como o Luciano já existe no São Paulo e é uma figura meio que intocável, o Caleri ou qualquer outro centroavante vai jogar também, porque o Luciano não é centroavante. Ou todo time que joga sem nenhum meio-campista nem nenhum meia, ele desequilibra. Então tem que ter o meia, tem que ter o Luciano e tem que ter um centroavante. Portanto, tendo 3 zagueiros, não tem ponta. Tendo 3 volantes, não tem ponta. Então hoje o Crespo tirou 3 zagueiros, mas ele mantém Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, que tem sido ali a melhor notícia do São Paulo. Dito tudo isso, o ponta no São Paulo perde espaço. O São Paulo hoje ele busca um ponta direita e isso é claro. Todas as notícias elas cravam que o São Paulo busca um ponta direita no mercado. Por que direita? Porque ponta esquerda ele tem o Ferreirinha e tem também o Luca que faz às vezes ali quando o Crespo decide colocar pouquíssimos minutos. O Luca perdeu muito espaço, tinha tido mais espaço até mesmo com o Zubeldia, ele perde muito espaço, né, com o Crespo. Mas o Ferreirinha, que é o ponto focal desse assunto de agora, o Ferreirinha não tem tido espaço. Ele tá num controle de carga agora, ele teve alguns jogos que ele jogou e foi muito mal nos últimos jogos, principalmente com o técnico Crespo, mas assim, fica claro que o Ferreirinha hoje é um jogador mais para compor elenco do que qualquer coisa. Então ele não é aquele cara para chegar jogando. Como o São Paulo tinha barrado em setembro do ano passado a investida do Besiktas pelo Ferreirinha, o clube turco tem dinheiro. E agora, pelo que eu fiquei sabendo, o clube turco volta a sondar o Ferreirinha e tem o interesse de oficializar uma proposta daqui a pouco pelo Ferreirinha. Então, se o clube turco hoje faz uma proposta pelo Ferreirinha, é muito provável que o São Paulo venda por qualquer valor. Esse é o ponto também. Não é que o São Paulo vai vender o Ferreirinha por 60 milhões de reais. Pagou 20, vende por 60. Não. O Ferreirinha hoje, se qualquer valor chegar a 20, 25, 30, no menos, até 25. Acho que menos de 20 não vende, mas por 20, perigas o São Paulo se livrar do Ferreirinha para se livrar do salário. E aí não dá nem para culpar a diretoria de Harry Macis, nem daria para culpar também um cara igual o Casares, que ninguém confia na intenção. Porque o Crespo não utilizando o Ferreirinha, não faz sentido você pagar um salário alto, dizem que é na casa dos 750 mil reais por mês. Eu adoro o Ferreirinha, tá? Tô aqui falando com dor no coração, mas um salário de 750 mil reais pra um cara que quando muito, no auge assim vai ser banco, aí não adianta também você pensar. O Ferreirinha, pra entrar no São Paulo faltando 15 minutos, pode ser o Luca da base. Pra entrar faltando nada, coloca o Lucas Moura lá e improvisa. O Lucas Moura de ponta, sabe? Você tem o Cauli agora que chega, Luciano faz a meia, Cauli faz a meia, os caras jogam ali, não vai tirar o Luciano, não vai tirar o Caleri, o Lucas pode fazer essa função de ponta, o Cauli faz a função do último meio campista ali de meia, e o São Paulo pode fazer dinheiro em caixa com um cara igual o Ferreirinha, colocando o Luca como opção, oportunidade ali, mísera oportunidade, bota o Luca. E é muito complicado de pensar no Ferreirinha saindo, né, para alguns. Para mim é muito complicado porque é um cara que tinha chance enorme de ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro. O Ferreirinha, daqui a pouco o São Paulo perde ele e vai reclamar que não tem o cara do 1 contra 1 e da velocidade de contra-ataque. Pode escrever isso aí. São Paulo sempre reclamou que não tinha meia de criação e sempre reclamou que não tinha ponta. Agora
que ele tem meia de criação, o cara deve ficar no banco, que é o menino ali, o Cauli. E agora que ele tem o ponta que dribla, corre mais todo mundo, ele também não utiliza, centralizando um time com o Luciano, porque o Luciano ele tem meio que uma obrigatoriedade de jogar, aparentemente, desde o ano de 2020 que ele chegou. O único técnico que teve capacidade de tirar o Luciano do time de São Paulo, eu não tô falando nem que é pra tirar, mas quem tirou foi o Crespo, e ao tirar ele ganha o Paulista em 2021 com o São Paulo, e também o Dorival em 2023, que ele ganha também a Copa do Brasil com o Luciano no banco, equilibrando o time com o Rato na direita, Lucas como um segundo atacante onde joga o Luciano hoje, com muito mais velocidade e drible com o Lucas, e tio Nestor fazendo aquele terceiro homem do meio de campo, talvez o que o Danielzinho faça no São Paulo hoje. Então fica realmente aí o mato sem cachorro pro Ferreirinha. Outro que também tem um esquecimento é o Luca, né? O Luca é um jogador de grande valor pro São Paulo, um jogador que surgiu numa safra muito vitoriosa, vencedora, que ganhou ali a Taça São Paulo de Futebol Júnior e também ganhou a Copa do Brasil Sub-20, junto com o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, etc. O menino Luca também jogou muita bola e subiu para o São Paulo. Quando ele chegou no profissional, ele jogou muito bem no tricolor. Ele teve espaço e conseguiu imprimir os seus dribles. Os dribles do Luca, eles não são uma obra do acaso. Ele ganhou como foi considerado o sétimo maior. Isso não é considerado porque são números. Ele ganhou ali o título de sétimo maior driblador do mundo na categoria da idade dele. Então você imagina um cara de 20 anos que ele é o sétimo maior driblador do mundo. É porque isso não é uma opinião. Ele, tipo, os caras fazem a conta. O cara driblou 19 vezes, o outro driblou 18, 17, e assim foi. Então o Luca, ele consegue ser um dos maiores dribladores do mundo. Um cara de velocidade, um cara que tá precisando também daquele chute final, aquele último detalhezinho do chute do passe, que é muito do que falta pro Ferreirinha também, depende muito do técnico também, colocar na cabeça do jogador, cruze 19 bolas, chute 19 bolas, o técnico pode pegar um jogador que tem muito recurso para drible e velocidade e dar a ele uma função específica, sabe? Você posicionar melhor o jogador. E aqui, você não tendo mais o Ferreirinha muito em breve, ou hoje já sendo meio carta fora do baralho, é uma perda enorme pro São Paulo. E o Luca é outro que também cai em esquecimento, e é uma coisa assim que o Crespo, apesar do bom trabalho e da ótima fase atual, ele deve se preocupar com esse tipo de coisa porque não tá ficando bonito, né? Perder o Luca e Ferreirinha do nada vai fazer falta amanhã. O Lucas Moura foi chamado para renovar o seu contrato. O São Paulo começa as conversas oficiais agora com o Lucas. Claro que o São Paulo já tinha isso planejado, já fez a renovação com o Sabino, fez a renovação contratual, vai fazer com o Marcos Antônio, ele fez a renovação contratual com o Luciano, e o plano agora era fazer também com o Lucas Moura e também com o Caleri. Lucas Moura é chamado para conversar agora e o contrato pode ser de 1 ou de 2 anos ali quando renovar. E aí o São Paulo deve oferecer 1 ano de contrato, mais 1 ano se bater metas, atingir as metas e coisa e tal. Então eu acho que ter o Lucas Moura no time hoje é perfeito. O Lucas Moura, inclusive, tá cotado e vai jogar em Barueri contra o Palmeiras. Apesar de ser um gramado sintético, muita gente perguntou, será que o Lucas vai jogar no sintético? Vai. O Lucas Moura, ele falou abertamente que no último jogo contra o Palmeiras no Allianz, não valia o risco. Jogo de 3 pontos, não importava pra nada. Agora que São Paulo joga uma semifinal com o Palmeiras, importa em tudo. Então ele vai jogar, pode ter certeza disso aí. O Lucas Moura vai jogar. E ele pode ser também essa figura desse ponta, o que, se o Crespo quiser utilizar, perdendo espaço Ferreirinha e Luca, o Lucas Moura pode ser uma ótima notícia. O Cauli segue no banco de reservas e outro que segue no banco é o Arboleda. O Arboleda, ele tem agora o espaço aberto, o caminho abertaço para jogar contra o Palmeiras na semifinal do Paulista. Mas também, por outro lado, o Arboleda, ao pedir para se afastar do São Paulo para resolver um problema pessoal, pode ter perdido espaço com o Crespo. Vamos descobrir isso nos próximos dias, mas o Arboleda hoje ele segue sendo uma incógnita ali pro time do São Paulo Futebol Clube. Complicado pensar isso aí, né? Que o Arboleda do nada ele acaba perdendo espaço porque ele passou um tempinho resolvendo problemas pessoais. Gente, tá acontecendo agora. O lateral esquerdo Nicolas, da base do São Paulo, despertou o interesse do futebol italiano da Roma, da Itália.
O Nicolas é um lateral que ele tem sim uma qualidade muito boa, que ele não conseguiu demonstrar ainda no profissional, mas na equipe de base ele é um lateral meio que unanimidade. Tipo o Igor Felisberto, como o Mike também foi um dia, hoje o Nicolas é um lateral muito realidade. O Nicolas ele acaba perdendo espaço no São Paulo Futebol Clube, mesmo com as saídas de Jamal Lewis, todo mundo, né, que saiu aí o Patrick Lanza, tem um monte. Mas o São Paulo, depois de contratar o Enzo Dias e firmar o Enzo Dias no São Paulo, eu acho que é importante lembrar que nós temos hoje um titular, né? Não é que o Enzo Dias está ali brigando posição com o Wendel mais, não está. Hoje o Wendel, com a sua talvez falta de atitude, eu chamaria, teve contusões, mas eu chamaria hoje de falta total de atitude, falta total de pegar a bola, colocar debaixo do braço e falar, aqui eu vou jogar. Olha como é bonito de ver o que o Danielzinho tem feito pelo São Paulo. Eu não vou nem falar do Lucas Ramon, que pegou menos concorrência, e não vou nem falar também do Marcos Antônio, que já tá aqui no São Paulo. Esquecendo esses dois caras, eu vou falar do Danielzinho. O Danielzinho, ele desbancou o Pablo Maia, ele desbancou aí o Luan, ele desbancou todos os caras da base que vinham, desbancou o Alisson, que também virou banco do Danielzinho. Então, se você pensar hoje no Danielzinho, ele é um cara que ele conquistou do nada, em um segundo estalou o dedo e virou titular do São Paulo. E é isso que esperava-se do Wendel. O Wendel, ele não consegue fazer, e o Enzo Dias fez. O Enzo Dias que chegou tropeçando na bola, com força, velocidade, mas horroroso tecnicamente. Hoje o Enzo Dias se adaptou ao São Paulo, consegue sim aplicar técnica nas suas jogadas, tem um cruzamento razoavelmente bom, não perde bola, tá legal, bacana o Enzo Dias, muito melhor do que o Wendel, mas mesmo assim, o Wendel hoje ele é o reserva direto do Enzo Dias. Se tiver que rodar o elenco, não entra o Nicolas, entra o Wendel para jogar com certeza. Por isso até que o São Paulo tá torcendo, isso aqui é a torcida do São Paulo para vender o Nicolas o quanto antes. O São Paulo tem os problemas financeiros dele, e se a Roma realmente vier pesada, batendo ali para vender, para comprar o Nicolas, o São Paulo deve flexibilizar, assim como ele fez com o Lucas Ferreira, com esses caras aí, o Matheus Alves, o William Gomes, qualquer 50 milhões, que é um valor enorme, mas poderia o São Paulo vender esse Nicolas por fortuna, não deve vender pela falta de espaço que o lateral esquerdo do São Paulo tem no time. Um torcer agora pro São Paulo fazer boas vendas, mas assim, vai ter mudança enorme no tricolor paulista, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!